uma pessoa se desenvolve no campo pessoal, todos à sua volta ganham com isso, tá? Pois a pessoa fica menos ranzinza, menos estressada, menos mal-humorada, menos negativa, menos reclamona, fica mais feliz, mais realizada, tem maior controle emocional, aumenta a sua autoestima e também a sua autoconfiança. Aí eu vou falar, quem não quer, né? Hã? Então, eu vou começar agora, então, a falar com vocês sobre essas duas armadilhas que impedem muita gente de evoluir na vida e atrapalha tudo isso que eu tô falando, tá? Dificilmente você conseguirá evoluir na sua vida, subir mais alguns degraus, se não tiver, você não olhar, se você não tiver um olhar muito focado e não se livrar dessas duas armadilhas. A primeira delas, gente, a primeira armadilha que muitas vezes impede você de evoluir em sua vida, ela está relacionada àquilo que você acredita. Em outras palavras, ao seu sistema de crenças. E ela é uma armadilha bem comum e perigosa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue identificar. Porque simplesmente não entende como esse sistema funciona e acaba achando meio que balela, sabe? Isso é história, isso não é bem assim. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês primeiro. Crenças, tá? Crenças, todo mundo tem. Sejam elas boas ou ruins, porque a gente só ouve falar em crenças limitantes, em crenças sabotadoras, não, mas tem crenças que são boas também, tá? Então, crenças, elas são geradas por meio das influências que vivemos ao longo de nossas vidas. Quando nascemos, nós somos uma página em branco. E conforme nós vamos nos relacionando com familiares, né, os pais, irmãos, primos, enfim, eu tenho até tia aqui hoje participando da live. Então, quando a gente começa a nos relacionar com os familiares, com amigos, com colegas de trabalho, nossos relacionamentos amorosos, enfim, conforme vamos vivendo e nos relacionando com outras pessoas, nós vamos adquirindo novas experiências e sendo influenciados por elas. E é assim que desenvolvemos os nossos talentos. Porém, também é assim que desenvolvemos as crenças. Sejam elas impulsionadoras, que são aquilo que eu falei que são crenças boas que nos ajudam, ou as crenças que são limitantes e são sabotadoras. A formação do nosso caráter, ele se deve às nossas vivências, ao nosso contato com outras pessoas. Logo, as nossas ideias são formadas com base nas influências que recebemos. E nem sempre essas influências elas são positivas. Existem as crenças e ideias que nos impulsionam para o sucesso. E existem também as chamadas crenças limitantes ou crenças sabotadoras, que, como o nome já indica, acabam limitando o nosso potencial e impedindo o nosso crescimento. Então, resumidamente, gente, crença é tudo aquilo que você vai adquirindo ao longo da vida. Basicamente, são opiniões e pensamentos que aceitamos como verdade. E crenças limitantes, como o próprio nome diz, são as crenças que você adquire ao longo da vida e que muitas vezes, por terem efeitos negativos em sua vida, elas travam a sua capacidade de crescimento pessoal e também profissional. As crenças limitantes, elas podem prejudicar todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, fazendo não só com que tenhamos um péssimo desempenho profissional, mas também elas destroem relacionamentos. Enfim, elas podem nos prejudicar como um todo. Por isso, esse é um problema muito sério, que deve ser tratado com a maior atenção possível. E olha só, gente, não parece, mas simples afirmações negativas, tidas como verdades por nós mesmos, podem sim nos impedir de seguir em frente e realizar nossos sonhos. E aí vem a sacada que eu quero trazer para vocês hoje. Essa é a grande sacada. Você precisa questionar seus pensamentos, porque nem tudo o que você pensa traduz a verdade ou representa a realidade dos fatos. É por isso que, para subir alguns degraus e evoluir na vida, é fundamental entender que nem tudo o que você pensa é verdadeiro.
muitos dos seus pensamentos são, na verdade, crenças que limitam seu crescimento pessoal ou profissional. E boa parte das vezes, por conta desses pensamentos, essas crenças limitantes, que muita gente desiste facilmente de realizar alguns sonhos e às vezes nem chega a tentar. Para quem quiser identificar as crenças, eu sugiro começar por 2 reflexões, tá? 2. E são reflexões importantes. Pega papel, pega caneta, anota, tá? E você pode, depois de terminar a live, você pode refletir sobre isso, tá? Então, olha só, é bem legal realmente você anotar para facilitar o processo. A primeira é, você começa a gerar uma reflexão e pensar o que você acredita sobre a vida. Tá? Primeira reflexão, o que você acredita sobre a vida? Comece a escrever, pensa sobre isso. A segunda, o que você acredita sobre você mesmo? Tem alguma coisa que você acredita que você não é capaz de fazer? O que você acredita sobre você mesmo? Responda essas perguntas. E responder é um bom começo para identificar quais crenças você tem sobre a sua vida e sobre você mesmo. Olha, a segunda armadilha, o segundo bloqueio que impede a sua vida de evoluir, essa segunda armadilha ela está relacionada ao perdão. No caso, a falta dele. Inclusive, hoje no meu story, eu coloquei lá uma pergunta, né, perguntando para as pessoas o que elas acreditam que atrapalha a evolução da vida delas. E eu vi que muitas pessoas colocaram medo e outras colocaram traumas. E isso que eu estou trazendo aqui tem tudo a ver com a parte do trauma, que tem a ver com o perdão. E quando eu falo perdão, eu estou falando em perdoar outras pessoas e também em perdoar você. E se achou estranho, eu já vou te explicar como isso atrapalha a tua vida. Olha só, quando você não perdoa e quando você não se perdoa, você fica amarrada, como se você tivesse presa a uma âncora que te puxa para trás, que não te deixa avançar. Muitas pessoas, elas não avançam em determinadas áreas da vida, não têm êxito em algumas áreas da vida, porque estão presas a alguma amargura, a alguém ou a algo que lhe aconteceu lá atrás. A pessoa vem guardando coisas ou situações de pessoas que a machucaram ou de coisas que elas mesmas fizeram e que se arrependeram, pois hoje consideram errado. Então, olha só, essas pessoas elas se sentem culpadas por aquilo e também não conseguiram se perdoar ainda. Gente, preste atenção no que eu vou falar. A importância do perdão é tão grande que às vezes as pessoas não têm noção do que isso significa. Eu quero até dizer para você o seguinte: a origem da palavra perdão significa desamarrar, deixar livre. Ou seja, quando você não perdoa alguém, de alguma forma você está amarrado àquela pessoa. Você está impedido, você está impedindo de seguir em frente, você está impedindo a evolução da sua vida ocorra. Esse perdão muitas vezes não ocorre, pois muitos têm a ideia errada de que perdoar alguém é como se você estivesse assim, tipo, libertando o seu agressor. Gente, olha só. Perdoar não tem nada a ver com aquilo que a pessoa fez. O que a pessoa fez para você, ela plantou. É uma questão dela, que no momento da colheita vai vir para ela e somente para ela. Não tem nada a ver com você. Você não perdoa uma pessoa. É como se você, quando você não perdoa, é como se você tivesse, imagina como se você estivesse segurando uma brasa viva na mão, você está se queimando, você está se fazendo mal. E quando você perdoa, você não só desamarra a pessoa de você e deixa ela pagar pelos próprios erros que ela cometeu ou pelas injustiças que ela cometeu com você, porque são questões dela, sabe? E que vão voltar para ela no tempo que tiver que ser. Como você também é libertado. Você não tem que ficar esperando essa justiça ou querendo que algo ruim aconteça. Perdoe. Liberte-se dessa pessoa.
Quando você perdoa, você é desamarrada, sabe? Para você avançar na vida e evoluir. O mesmo serve para quando você não se perdoa. Quando você fica se culpando de algo que você fez, que você acha que foi errado, alguma escolha que por fim te trouxe consequências ruins, que te fizeram sofrer e você não perdoa por aquilo, fica se culpando até hoje. Ah, e aí fica aquele pensamento tipo, puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Que raiva de mim, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Gente, quando você fala esse tipo de coisa para você está cometendo a segunda grande armadilha que atrapalha a sua evolução. Tudo isso são armadilhas, são entraves. E olha só, o que você fez lá atrás, como você fez com o nível de consciência que você tinha naquela época. A gente sempre escuta muitas pessoas falando, ai meu Deus, né? Ai, eu queria ter 20 anos menos, mas com a cabeça que eu tenho hoje, com a consciência que eu tenho hoje. Gente, eu sei que é comum a gente ouvir isso, mas esse tipo de coisa não acontece. A gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo na medida que vamos aprendendo, que vamos envelhecendo, que vamos tendo experiências. O problema não é a gente errar, não é a gente cometer erros. O problema é quando você não aprende nada com os seus erros, com os erros que você cometeu. Aí é um problema. Tem uma frase, inclusive, que fala o seguinte, que quando você erra, não perca a lição. Quando você errar, não perca a lição. Portanto, não seja seu próprio carrasco. Não seja tão rude, tão crítico com você mesmo. Para destravar sua vida, para evoluir frente aos seus objetivos, suas metas, é importante perdoar. Tanto aqueles que já te fizeram algum mal, quanto também a si mesmo. Tá? É assim que você fica livre para avançar. E olha só, eu não sei se você percebeu, mas essas duas armadilhas são facilmente identificadas em um processo de autoconhecimento, tá? É por isso que eu não canso de falar. Busque por desenvolvimento pessoal. Comece pelo autoconhecimento. O restante, gente, com um processo estruturado, começa a acontecer. Começa a acontecer.